aprendendo a operar dentro da tendência de números frios, que também dá para a gente poder estar utilizando uma análise muito boa e muito assertiva para ela, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Aqui, a gente tem a extensão aqui do lado, né, para a gente poder observar os números frios. Como vocês podem perceber, já é continuidade da última aula dos números quentes, eu já gravo tudo em sequência, certo? E o que a gente tem que buscar referente aos números frios, a gente pode fazer essa análise de duas formas, certo? A gente pode fazer somente para um número específico ou para o conjunto de números, caso tenha confluência da oportunidade que está sendo apresentada, certo? Então vamos aqui, por exemplo, ó, nós temos um 30 e nós temos um 6. Qual a confluência desses dois números? Nós temos um 30 e um 1, nós temos um 6 e um 1. Então essa é a confluência. Após o número frio, bateu o número 1. Beleza. Certo? Antes do 30, bateu o número 11. Isso pode ser uma tendência para terminar 1, não somente o número 1. Aí veio o número 21 e bateu o número 9. Nossa entrada seria o quê? Nos terminais 1, ou seja, 1, 21, 11 e 31. E aqui bateria no primeiro gale, no número 21. Beleza? Aí aqui, ó, nós temos o número 31. O número 31 também é um terminal 1, certo? E por ele ser um terminal 1, e a gente vê que aqui bateu com uma casa, se a gente entrasse na sequência, a gente pegaria o 0, mas vamos considerar que o 0 não pagou, certo? Esse 0 ele não veio. Veio 36. Então veio 36, após o 36, que seria quando você fazia a sua entrada, né? Porque a gente tem o 25 aqui, uma casa, bateu. E aqui nós temos o 36 e uma casa nós jogaríamos no número 11, tá? Então essa seria a nossa entrada aí, com somente 4 fichas, né? Com o 0 das 5 fichas da mesa. Vamos observar novamente. Aqui a gente vê o que ela pagou. Veio 2, né? A gente pegaria a terceira e a quarta. Depois que veio a quarta, olha só o que aconteceu. Ela já não pagou mais, ó. Tá vendo? Veio 19, não pagou. Ou seja, isso quer dizer o que pra gente? Uma nova tendência em cima dos números frios, correto? Qual que é a tendência em cima desses números frios, Romo? Não tem uma possibilidade muito interessante, não tem uma confirmação muito interessante da nossa jogada. Por quê? Porque aqui a gente tem uma sequência, né? A gente tem 31, 0, 0, 20, 31, 20, 19, 20. Aqui, se a gente considerar todas essas vezes que veio o terminal 0, a gente considera que aqui já foi pago o terminal 0, certo? Então aqui, ó, veio 0, veio 19, então não pagaria novamente o terminal 0 aqui, faz esse 19, por conta, né, que aqui já pagou muito e o 0 puxou o número frio, certo? Então, infelizmente, não teria entrada aqui nesse 19. Então é muito importante você aprender a identificar essas sequências, que elas não estão muito interessantes para a gente poder fazer a jogada, certo? Agora vamos observar a tendência de um número específico. Para a gente poder fazer nossa jogada para um número específico, esse número ele tem que ter vindo exatamente como estão os números aqui no histórico pra gente, certo? 19 veio 2 vezes, 31 veio 2 vezes, 9 veio 2 vezes, certo? Você vai ver esses dois números e vai ver qual número que tem a confluência mais fácil de você interpretar o que ele está pagando, né? Você tem que interpretar o que ele está pagando. Então, aqui a gente tem um 9 e a gente tem um 25. Beleza. E aqui a gente tem um 9 e tem um 5. Isso quer dizer o que pra gente? Que o 9 tá pagando o 25 e o 5, ou seja, terminais 5. Ou seja, a gente tem o 5, o 15, o 25 e o 35. Então, próxima vez que caísse o número 9, nós faríamos entrada para os terminais 5. Beleza. Basicamente só isso, tá? Aqui a gente tem outra confluência, né? Para quem já conhece espelhos, para quem não conhece, espelho basicamente é um número que, se você inverter, é o mesmo número. A gente tem 21, 9, 12, 9, certo? Então, se bater 21, 9 ou 12, 9 na próxima vez que o 9 vier, isso dá uma confirmação maior ainda para que a nossa jogada vai pagar, tá? Porque foi assim que aconteceu das últimas 2 vezes. Então, a gente tem uma confirmação melhor ainda para a gente poder fazer nossa jogada. Então, basicamente, a única coisa que a gente precisaria fazer para efetuar nossa entrada dentro dessa jogada, dentro dessa análise, seria esperar novamente o número frio vir, certo? Aqui ó, nós temos, ó, o número 30. Beleza. O que o número 30 fez, ó? O número 30 veio 13, veio 30, veio 14. Beleza. Veio 11, veio 30, veio 1. Então, deu a entender o que ele fez aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. E aí eu explico pra vocês.
certo? O que o 30 fez? O 30, ele puxou o número que estava atrás dele para frente dele, no terminal ou no número que é sucessor, ou seja, 9, ou antecessor, ou seja, 7, o número que veio antes ou o número que vem depois dele na sequência de números, certo? Então vamos ver se o 30 vai pagar aí essa jogada, ó. Não pagou. O que ele fez? Ele repetiu, ou seja, ele pegou a tendência que foi paga lá atrás, essa tendência aqui, ó, essa tendência aqui da repetição de terminal 0 e pagou aqui agora. Mas por que ele fez isso, Romulo? Por que ele não pagou aquela jogada? Eu vou repetir aqui mais uma vez, porque toda jogada tem um gale, mas aqui não tá interessante para pagar, não. Por que ele fez isso, Romulo? Por quê? O 30, ele já tava muito distante, ó. Olha a distância, tá vendo? É muito distante isso daqui. Então, olha o tanto de número, o tanto de tendência, o tanto de coisa que já aconteceu desde que o 30 veio. Certo? Então, ele não é um número muito interessante pra gente. Como que seria um número interessante pra gente poder fazer a jogada? Bom, o número interessante pra gente poder fazer a jogada seria no máximo entre o espaço desse 9 aqui. Certo? Então, o próximo 9, ele teria que vir em no máximo 20 ou 30 rodadas. Ou seja, mais 3 horizontais dessa daqui, certo? Se ele vier após isso, ou seja, esse 9 descer lá pra baixo, aí já não vai ficar interessante. Porque aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ou seja, a gente tem 180 números aqui visíveis pra gente. Beleza? Dá pra aumentar essa quantidade fazendo isso, né? Mas 200 números é o suficiente aqui pra gente poder identificar aqui nossas tendências. Beleza? Então, por conta disso, ele não respeitou. Só que a gente também pode fazer essa leitura de outra forma. A gente pode acabar interpretando, né, a jogada de forma errada. Então é por isso que a gente tem que observar o seguinte. Olha só que interessante. Às vezes a gente observa uma coisa, mas a gente entende errado. Então é muito importante você observar com antecedência para que você não observe errado. Beleza? Nós temos um 30 e um 20. Foi que bateu agora 30 e 20. Beleza. Nós temos um 30... Cadê? Nós temos um 30 e um 14. Opa! O que tá do lado do 20 mesmo? O 14. Nós temos um 30. Nós temos um 31. O que tá do lado do 20 mesmo? Ah, o 1. Então, o que ela fez? Ela mandou 30, 20, 30, 14, 31. O que ela tá pagando? Ela tá pagando somente o 20, galera. Então, a nossa jogada seria no 20 com um vizinho. E a gente pegaria aqui com 3 fichas após o 30. Então, mesmo você vê que mesmo depois de tanta confluência, tanta coisa que aconteceu, o 30 ele estava pagando exatamente a mesma coisa. No caso, eu que interpretei errado, certo? Então, quando a gente faz a análise muito em cima da hora, muito em cima da jogada ali, a gente não consegue ter uma precisão. Então é muito importante que você venha aqui no histórico, analisa o comportamento de cada número, e aí você identificar, ó, esse daqui tá tendo uma confluência, esse daqui tá legal, esse daqui tá pagando a mesma coisa, ó, 30 pagou a mesma coisa, 30 pagou a mesma coisa, 30 pagou a mesma coisa, beleza. Próximo 30 que vier, vou fazer a jogada pra ele. Pronto, 31 tá pagando isso, 31 tá pagando isso, 31 tá pagando isso, mesma coisa que ele tá pagando. Então, próximo 31 que vier, vou fazer a jogada pra isso. E assim sucessivamente, entendeu? Então é assim que você tem que trabalhar dentro do mercado, para que você consiga identificar o que cada número está fazendo com antecedência, para que quando aquele número vier, você poder fazer essa jogada. Como a gente tem a extensão aqui, ela facilita para que a gente tenha números referências. E esses números referências, por os números frios estarem espaçados no histórico, a gente consegue ter uma assertividade muito maior, certo? A gente não pode ter uma sequência muito forte como essa daqui do 31, né? Ela pode pagar? Pode. Mas a gente pode ficar confuso, né? Do que a gente vai jogar. Então é muito interessante se a gente ter isso daqui, ó, 9, 5, 9, 5. E aí o próximo 9 a gente joga pro 5. É bem mais interessante do que a gente ficar, né, batendo cabeça para poder tentar entender. Então, coisas óbvias vão se repetir quando acontecerem novamente, beleza? Fiquem com isso, e aí vocês vão conseguir ter uma assertividade muito, muito boa para a jogada de vocês, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Ah, sim, outra coisa que eu esqueci de falar. A gente não joga nos números quentes, tá, galera? A menos que tenha um comportamento muito óbvio para os números quentes, a gente não joga nos números quentes. Perdão, nos números frios. Por que a gente não joga nos números frios? Ó?
Porque os números frios estão frios. Então, por eles estarem frios, é muito difícil que eles paguem, certo? Na nossa jogada. Então, é muito interessante a gente utilizar eles como fonte de referência para nossa jogada. E não a nossa jogada em cima deles, ok? Por exemplo, nós temos aqui, ó. Vamos ver aqui uma tendência que pagou os números frios 2 vezes, ó. Nós temos o número 23, número frio, número 23, número frio, certo? Aqui, ó, cadê? Aqui, tá certo. Número 23, número frio, número 23, número frio. O que aconteceu aqui? O 23, ele voltou bem rápido, né? Não demorou muito. Se tivesse demorado muito, provavelmente isso aqui não teria pago. Mas veio o 23 e veio o número frio novamente, tá? Isso aqui pode acontecer, observando para um número exato, tá? Porém, se essa confluência não tiver muito exata, muito explícita, você não vai conseguir fazer a jogada para os números frios, beleza? E aí você vai acabar tomando um head. É muito mais interessante você utilizar os números frios como fonte de referência, mas eu também não quero deixar vocês engessados, né, referente a essa análise. Vocês podem estudar e analisar da forma que vocês preferirem essa referência aqui, para vocês identificarem entradas para a jogada de vocês, tá? Ó, aqui, ó, eu vou fazer a jogada para as duas tendências do 30, beleza? O 20 com o vizinho, né? Aí a gente tem o sucessor e antecessor do 19, e aí a gente tem o terminal 9. Então, ficou assim a nossa jogada, beleza? Vamos ver o que ele vai respeitar aqui, esse 30. Se ele vai respeitar novamente o número 20, ou se ele vai cancelar completamente essa jogada do número 20, né? Vai respeitar a alternância ali do número 19, ou vai pagar uma coisa completamente diferente, porque acabou de vir um 0 ali, ó. Pagou exatamente o número 20 novamente. E aí, por ter batido o número 30 com em pouco tempo, né? Você viu que ele saiu dos números frios. E o número que entrou frio aqui foi o número 24, né? Então, tem uma nova tendência aí. Por isso que é muito importante você fazer a anotação dos números que você vai fazer a jogada, tá? Se você não fizer a anotação dos números que você vai fazer a jogada, você... quando atualizar aqui os números frios e os números quentes, você vai perder sua entrada porque você não vai ter mais a referência aqui do histórico, beleza? Então é muito importante. Anote a jogada que você vai fazer, o número que você está esperando a jogada que você vai fazer, para você poder ser assertivo no momento da sua entrada e não perder a sua oportunidade, belezinha? Ó, e ainda bateu 0 novamente. Então é isso. Vejo vocês na próxima aula.